Olá, alunos! Essa semana nós vamos estudar sobre a estadimetria. Antes de falarmos propriamente da estadimetria, nós vamos fazer uma revisão sobre as distâncias topográficas, nas quais nós podemos medir durante os levantamentos topográficos, que são a distância horizontal, que é uma distância entre dois pontos, B e A', situados em um plano horizontal. A distância vertical que nós temos aqui na figura entre os pontos A e A' é a chamada distância vertical, que é perpendicular à distância horizontal. Como exemplos da distância vertical, a gente tem a diferença de nível, a cota e a altitude. E a terceira distância é essa distância inclinada entre o ponto B e o ponto A, que é uma linha reta que une dois pontos em que a distância horizontal e a distância vertical sejam diferentes de zero. Então, a gente vê que a distância horizontal e a vertical são diferentes, o A e o A'. Então, nós temos aqui a distância, o quê? Distância inclinada. Nós sabemos também que as medições das distâncias, elas se classificam em direta e indireta. Um exemplo que nós temos de medição de distância direta é quando a gente usa a trena, E a indireta são aquelas que requerem o uso de funções matemáticas para se obter o valor das distâncias. Como exemplo, nós temos a distância eletrônica, que é feita, por um exemplo, com a estação total, e a estadimétrica, que também pode ser chamada de taquiométrica, que é feita utilizando o teodolito e a mira. Então, a taquiometria ou estadimetria, também como ela pode ser chamada, é um tipo de medição indireta, como nós falamos anteriormente. Por quê? Porque nós precisamos fazer o cálculo para encontrar o valor da distância, que tem como princípio determinar a distância horizontal entre um ponto e outro, utilizando-se um instrumento. Esse instrumento pode ser o teodolito ou o nível de luneta, mas preferencialmente nós usamos, nos levantamentos que utilizamos a estadimetria, nós utilizamos quem? O teodolito. E o acessório é quem? A mira. Através da relação entre a leitura dos fios estadimétricos e a obtenção do valor do ângulo vertical. Então, nós temos aqui um exemplo da execução da estadimetria ou taquiometria. Então, nós precisamos de um equipamento, nesse caso é o teodolito, ele foi estacionado. E aqui nós temos a projeção, que a gente olha aqui na luneta para a régua, que é a mira. Então, nós temos aqui, quando nós olhamos na luneta do teodolito, é projetado sobre a mira os fios do retículo, que vão apresentar os fios estadimétricos, tá? Que nós vamos ver os fios superior, médio e inferior. Os equipamentos envolvidos na taquiometria ou estadimetria são teodolito, mira e tripé. E eu também posso calcular a distância utilizando nível, mira e tripé. Aqui, como eu falei na figura anterior, quando nós instalamos o teodolito e olhamos aqui na luneta, nós vamos ver o desenho de quem? Da estádia do teodolito, que é composto por 3 fios estadimétricos horizontais, que são o fio superior, fio médio e fio inferior. São esses: superior, médio e inferior. E ainda nós temos um fio estadimétrico vertical, correto? Os fios estadimétricos utilizados para calcular a distância são quem? São os fios estadimétricos superior e inferior, Esses fios, o superior e o inferior, eles são equidistantes do fio médio, ou seja, a mesma distância do fio inferior para o médio é a mesma distância do superior para o médio, tá? O fio médio também pode ser chamado de fio central ou fio
nivelador, porque quando nós estivermos estudando sobre os nivelamentos, tanto trigonométrico quanto geométrico, o fio de referência para calcular a diferença de nível, cota ou altitude é o fio estadimétrico, que é o médio, tá? O médio ou o central. Então, ele também é chamado de fio nivelador. Os fios estadimétricos superior e inferior, eles servem para calcular o valor da distância horizontal quando calculamos, né, a distância, quando utilizamos a estadimetria.